TV2 Guaíba, um canal aberto independente do Rio Grande. No ar, mais uma produção local. Flávio Alcaraz Gomes e os Guerrilheiros da Notícia. Oferecimento: Gimo, produtos de qualidade comprovada. Boa noite, muito obrigado. Aqui estamos. 20 de abril de 2007, os Guerrilheiros da Notícia. Hoje, abrilhantando nosso programa, Fernando Malheiros Filho, Omar Ferri, Túlio de Oliveira Martins, Jaime Koinek, Antônio Carlos Baldi. Nosso e-mail é guerrilheiros@guerrilheiros.com.br e o fone fax 32315180. Estava com saudades dos amigos. E nós estamos com saudades. De mim, não? Conta alguma coisa sobre Paris, Flávio. Como é que Tá com foi saudade de uma a tua parte. viagem? Não. Paris, Depois de 2 dias ele fica chateado. descendo o Boulevard Saint-Michel, acompanhado por ecos da minha juventude, entrei na Catedral de Notre-Dame. Ali, em meio às rosas góticas, eu me ajoelhei, orei e lembrei o rei Henrique IV e repeti sua frase. Paris vaut bien une messe. Paris vale bem uma missa. Merece uma missa. Tá bom. Bom? Paris merece uma missa. E é uma frase tanto para dizer naquele lugar, né? Em Notre Dame, que coisa. Eu assisti, Flávio, em Notre Dame num domingo, em vários domingos, à tarde. Eu acho que é conjunto de câmera ou coisa parecida, apresentando música clássica, música de câmera. São sensacionais. Inclusive, me parece que tem um órgão fantástico na igreja de Notre Dame. Eu sei que nos domingos à tarde, eu não fui muitas vezes para Paris, mas em todas as vezes que eu fui, domingos à tarde, Catedral de Notre Dame. Eu diria que Notre Dame, sabe que a Europa é pontilhada desses templos religiosos, não por outra razão, a religião era tão importante até hoje na Europa, e eles sempre tiveram a necessidade de alguma forma inspirar a contemplação e mais do que isso, a submissão à força da religião. Agora Notre Dame tem algumas características interessantes. Primeiro, ela não é tão grandiosa contra as demais, no entanto é a mais importante. Mas eu acho que só tem uma melhor, ou mais grandiosa do que a Notre Dame, é a de Chartres. Sim, eu estou me falando em termos de tamanho. Estou falando em termos de tamanho. A Notre Dame não teve essa preocupação. Ela é pequena, ela é relativamente pequena. Nós vamos comparar, por exemplo, com a igreja com a Catedral de Burgos, com a Catedral de Sevilha, com a Catedral de Toledo. Toledo é imensa. De Sevilha também é uma coisa, tem 30 mil metros quadrados, né? Notre Dame é relativamente pequeno, até porque construída muito antes, né? Todas essas aí que eu estou me referindo são do século XIII, século XIV, e Notre Dame, se não me esqueço, é do século XI. No entanto, segue sendo, acho que fora a Basílica de São Pedro, né, por razões óbvias, segue sendo uma espécie de ícone religioso, a principal templo religioso da Europa. E também por ter sido palco, como no caso do Henrique IV, e depois a coroação de Napoleão. Que é uma coisa fantástica. Ele. E tem um acervo, né, de obras de arte que é impressionante. Eu vi uma exposição em Notre Dame dos relicários da Coroa de Cristo, do acervo da catedral, fantástico. É uma catedral que tem uma força simbólica fantástica. E eu li, aliás, que no dia da coroação de Napoleão, algo raro, na França, especialmente Paris, fazia 40 graus abaixo de zero. 40 graus abaixo de zero. É muito frio. É muito frio.
É muito frio mesmo para os padrões europeus, para os padrões parisienses. Pô, Né? 40 graus. E não só à toa, em todos... só no Alasca. Não à toa, em todas as obras de arte, especialmente a coroação de Napoleão, pintada por Davi, né? Eu acho que está no Louvre, né? Eu acho que está no Louvre, é um grande painel de vários, né? E é uma das principais obras Imenso. do Louvre. É imenso. E ele está com um manto no momento da coroação, com um manto de pele imenso. Aliás, essa obra, eu diria que quem vai ao Louvre, né? Nessa coisa dessa sofreguidão de tentar conhecer um museu daquele tamanho, que a ninguém é possível conhecer em menos de 2 ou 3 semanas de visitas, né? Tem algumas coisas que tem que se ver primeiro. Uma delas é essa, a coroação de Napoleão de Davi. É uma coisa realmente fantástica. O Louvre, eu tenho a impressão que na primeiro momento que se está ali, tem uma porção de coisas absolutamente indispensáveis, clássicas, que evidentemente nós olhamos. Mas aquela parte da arte do Islã é muito diferente, né? As relíquias, as armas. Ali eu me lembro que vendo o equipamento utilizado pelos cruzados, por exemplo, me chamou a atenção como os homens eram menores, eram mais franzinos do que nós somos hoje e muito mais do que essas gerações que estão vindo. No museu se tem uma dimensão exata disso. Agora, realmente, o Fernando tem razão. Algumas semanas para se conhecer. O Museu do Port do Louvre, algo em torno de 50 mil metros quadrados de obras de arte. Aliás, há inclusive catalogados, né, a chamada ansiedade de museu. Alguém que entra no museu, fica lá por 4 horas, não consegue ver 1/1000 do acervo e entra em processo de ansiedade. Calma! Fernando, a propósito de história, a tua aulinha hoje. Pois é, Flávio, eu escolhi hoje a biografar, mas mais do que biografar, falar sobre as minhas impressões da literatura de Monteiro Lobato. Tá? Isso porque ele nasceu no dia 18 de abril, né? E comemorou aniversário há 2 dias atrás. Eu acho que é uma figura muito interessante, tipicamente brasileira, e que está no coração de todos nós, né? Quem de nós não embalou a infância e a juventude lendo literatura infanto-juvenil de Monteiro Lobato? E aprendendo história, geografia, mitologia, matemática, astronomia e principalmente exercitando a imaginação. Que coisa fantástica, né? O mundo do Monteiro Lobato. Olha... Eu vou tentar explicar isso, né? Porque eu comecei a ler a respeito do assunto, mas realmente ele foi de uma felicidade ao criar a sua obra infanto-juvenil, no sentido de fazer algo que não existia no Brasil, que são obras paradidáticas. Quer dizer, no programa O Sítio do Pica-Pau Amarelo da TV Globo, o primeiro principalmente, que era com excelentes atores, houve um grande esforço ali de recriação do mundo do Monteiro Lobato, mas a imaginação, a partir daquilo que ele instiga, do que ele propõe, é insuperável. Eu pergunto, quem de nós, né, eu até hoje tenho um trauma, Flávio. Há uns tempos atrás, eu fui ver na usina do gasômetro uma exposição sobre Monteiro Lobato. Né? Porque hoje há um litígio judicial acerca dos direitos autorais entre a família e a editora Brasiliense. E lá pelas tantas tinha um cartaz, né, que reproduzia o desenho do Volpiano com a capa dos Serões de Dona Benta, um dos clássicos do Monteiro Lobato. Né? E eu me penitenciei por nunca ter encontrado os Serões de Dona Benta para comprar. E hoje, evidentemente, está esgotado, só se compra em sebo. Né? E foi o principal dos livros do Monteiro Lobato para a literatura infanto-juvenil que eu não li. Foi o Monteiro Lobato que falou do petróleo no final. O Poço do Visconde. Este foi o Visconde. É a minha... Não, foi. É o meu desconforto. Não, mas porque o Monteiro Lobato escreveu o que escreveu sobre petróleo quando não havia no planeta tecnologia de prospecção em águas profundas. E o petróleo do Brasil, que ele dizia que tinha, não tem no continente. É lá no mar. No recôncavo baiano. Não, quer dizer, o que ele disse não estava certo. Não, mas não era essa a questão. Não, ele falava... Depois eu vou tentar situar o que foi que aconteceu com o Monteiro Lobato, para que nós entendamos. E ele fez isso no meio do Estado Novo, esse que foi o grande problema. O Ferri, o contraste entre Paris e Porto Alegre, por exemplo, a sujeira aqui. Eu fiquei espantado. Esse núcleo de sem teto aqui embaixo do viaduto continua. Continua. Eles O que a prefeitura faz? Vi vários carregamentos de azuizinhos também. Não, os azuizinhos estão aí para multar só. Azuizinhos,
Os azuizinhos não tem nada que ver com este problema de pessoas que moram embaixo de ponte. Ah, claro. Agora, Mas pelo menos podiam multar esse pessoal também, né? Não. não, eles se preocupam só em Quem pode pagar? arbitrária e autoritariamente multar a nós pobres cristãos. E multar com autoridade, com recalque, até com ódio. Eu recebo muitas sim? reclamações. Não. Sim, senhor. Olha, eu vou contar uma história que aconteceu. A minha filha chegou em casa chorando ontem. Ela foi aqui na Cavalhada pegar um documento. Entrou com o carro em cima da calçada, mas tinha lugar para passar. Uma daquelas empresas que a gente entra com o carro até praticamente na parede da empresa. Então sempre fica algum lugar para passar. Tinha 1, 2, 3 azuizinhos lá. E ela não fez isso por maldade, até viu que eles estavam lá. Então quando ela desceu do carro, o azulzinho, que era o chefe deles, disse os documentos do carro. Espera aí um segundinho só, eu pego alguma coisa aí. Ela foi pegar um pacotinho, não sei o que pegou. Quando ela volta para o carro, ele já estava multando. Ela disse, espera aí, o senhor pediu os documentos, eu vou lhe apresentar os documentos agora. Agora eu não aceito, agora eu vou multar. Não, ela reclamou, mas não adianta reclamar. Ela chegou em casa chorando, eu disse, Sabrina, o nome da minha filha é Sabrina, o Flávio conhece ela. Vai lá ver o nome desse azulzinho, do chefe, e depois me dá o nome que eu vou dizer desse autoritarismo idiota. Não tem humanismo, não tem colher de chá. Não tem humanismo, mas é idiota. É idiotia total. É recalcado. Ela chegou lá e eu quero saber o nome do cidadão que me multou ontem aqui, assim, assim. Não, nós não vamos dar o nome. Então não se Mas diz sabe. o local e a hora. Pronto. É É fácil local localizar. Não tem problema nenhum. Então, isso está acontecendo, Flávio. Não adianta defesa. Se há uma coisa nesse país que não existe justiça, e não adianta postular justiça e não existe defesa, é o problema das multas. Eu vou contar um episódio que eu fiquei sabendo. Para resolver o problema das multas, tem um funcionário que lê, por exemplo, 50 multas, é obrigado a ler 50 multas. Lê 50 multas e tem um julgador, parece uma inquisição nos tempos medievais. O julgador fica ouvindo assim, E um carimbo hidráulico, indeferido. E essa pessoa que lê. Tá, esse parece que não tem razão. Mas de vez em quando a pessoa que lê chega e se dá conta que o recurso está bem feito, que é uma injustiça a multa. Não interessa, é multa, mantém. Então, eles negam todos os recursos. É uma questão de princípio para eles isso. Eu vi falar mais, Baldi. Eu vi falar que a estrutura do EPTC, né, que se diz, ainda é aquela do governo anterior. E que o Fogaça me parece que não teve ainda, digamos assim, interesse em fazer alteração. É uma arbitrariedade, é uma covardia, eu diria, atrás da outra. Mas tem mais, Flávio. Ontem eu fiquei sem o carro, estou há 3 ou 4 dias sem o meu automóvel. Eu não podia pegar um táxi para passar aqui pela Internacional, porque tinha jogo, eu levaria 1 hora no mínimo para chegar em casa. Peguei um táxi bem pertinho da Justiça, eu estive no Palácio da Justiça ontem, e vim aqui pela Vila Cruzeiro. Fui dar lá no Prado e fui para casa. No trajeto, o chofer de táxi olhou para mim e disse, eu lhe conheço. Eu disse, me chamo Marferri. O senhor é guerrilheiro, dona? Eu disse, sou, sim, senhor. Muito bem. E lhe ouço na Guaíba também. Ah, muito bem, pai. E fala disso e fala daquilo e caímos no problema dos azuizinhos, disse o Dr. Ferri. Eles estão, especialmente, eles saem numa comitiva de combis nas sextas-feiras, exatamente para fazer uma rásia contra os automóveis de alugá-los, os carros de praça. E se tem uma sinaleirinha meia fora, eles arranjam sempre alguma coisa que está errada. Então eles prendem o automóvel, o veículo, o carro de praça, na sexta-feira de tarde. Porque o chofer, trabalho sábado e domingo. O chofer fica sem trabalhar. Sábado e domingo. Sai domingo. Então, isso é burrice, Não. Isso é estupidez, isso é autoritarismo, isso é atitude contra a nação e não existe humanismo nisso. Eles são absolutamente ignorantes, despreparados e não podem mais atuar porque estão irritando a sociedade gaúcha. Ouve essa. Nosso telespectador teve a sua senhora com 5 multas no espaço de uma semana na Avenida Ipiranga, os pardais da Ipiranga da Protásio Alves. Ele recorreu
foi indeferido e quando recebeu a multa, o indeferimento tinha um lembrete. Se as multas forem pagas, cabe recurso administrativo. Pagamos e recorremos, indeferidos. Então fomos à justiça. Após algum tempo, surprise. Não é verdade, para recorrer não há necessidade de depositar. Peraí, eu não estou discutindo o que é preciso, eu estou lendo. Tá o lembrete diz: se pagar, pode ir no administrativo. Foi indeferido também lá. Aí ele foi à justiça. Após algum tempo, surpresa, no processo onde figuravam demandantes com multas pagas e impagas, os juízes da 10ª turma entenderam que os que haviam pago tinham reconhecido a culpa e, portanto, não cabia exclusão da pontuação na carteira. Os outros foram beneficiados. Ele usou o lembrete, pagou para poder recorrer. E aí, o que tu faz? Interessante, essa bem sobra para a justiça nessa discussão. Essa história mas não é isso. É verdade, agentes. Olha aqui, a qualificação do azulzinho. Nós somos mentirosos, nós nunca temos razão. Aquilo que a gente bota no papel não é real. Não, eles dão nós somos trapaceiros. Eles dão fé pública. Ó, pra ti. Não, fé pública porque tem cocô na cabeça. Eu acho que, de uma maneira geral, a atuação dos azuizinhos mostra um certo despreparo para o exercício da autoridade. A transposição do sistema anterior, que a Brigada Militar fazia esse tipo de policiamento e que tinha mais de uma tarefa, quando os brigadianos cuidavam do trânsito, a regra era o bom senso e alguma conversa antes de chegar na medida extrema que era multar. Quando houve a transposição para o sistema do Código de Trânsito Brasileiro, que eu sempre considerei a pior lei em vigência no país, Código de Trânsito, porque tem multas que são... O relator, me perdoa, o relator, o deputado federal que relatou o Código Nacional de Trânsito, deu uma entrevista nos jornais dizendo que a lei foi desvirtuada e que agora ela só servia para arrecadar tributos. Mas é uma maneira, né, doutor Ferri, do sujeito lavar olimpicamente as mãos depois quando ele vê a rejeição, porque vamos combinar que ninguém chega a ser relator de uma lei dessa importância sendo totalmente inexperiente. O sujeito vai lá e diz que não foi bem com ele. O que me parece do Código de Trânsito é o seguinte: as multas são excessivamente caras, as regras são severas demais para uma fase de transposição de uma cultura para outra. E para o tipo de sociedade que nós temos no Brasil, que é uma sociedade basicamente muito desorganizada. E esse é um texto de lei, até certo ponto, draconiano nas regras e principalmente nas sanções, que foi aplicado de um momento para o outro com o estabelecimento de uma nova sistemática de fiscalização em que não houve uma transposição mais tranquila. Eu acho que o grande problema é esse, hoje. E eu acho que eu estou inteiramente de acordo, só quero mudar um pouquinho o vértice da discussão. É uma lei predominantemente inútil, absolutamente inútil. Por quê? Ela veio para disciplinar o trânsito e melhorar esse verdadeiro holocausto que nós vivíamos com mortes no trânsito. Melhorou? Não. Não, a minha filha disse para esse O trânsito continua caótico e as pessoas continuam morrendo. Você tem que instruir a gente, você tem que ser assim uma espécie de professor. Eu acho. Tem que haver educação, Eu não estou aí para orientar, eu não estou aí para educar, a lei não me obriga a fazer isso. Eu diria que os dois subprodutos dessa lei, um deles é de natureza fiscal, tributária, que é a fonte de renda que significa a arrecadação das multas, que deve ter um imenso interesse pelo administrador público, e por isso que o prefeito não quer meter a mão nesse vespeiro. E o segundo deles é de natureza sociológica. Esse é um grave. Por que ele se comporta dessa maneira? E não é a orgia arrecadadora, exclusivamente. Porque existe a multa que todos nós, eu, por exemplo, eu passei 20 anos sem receber uma multa. Instalou-se o novo Código de Trânsito e eu estou, em vez de perder a carteira, há anos. Não, é uma coisa absurda. Tu está dirigindo de graça, então. Eu estou dirigindo por conta, porque nós temos que ter uma atenção absolutamente despropositada com essa coisa de pardal, 65 por hora, como é que eu vou estar olhando o tempo todo? Mas olha aqui, eu fui multado 3 vezes este ano, aqui de frente ao Internacional.
Defronte internacional a gente só pode passar a 40 por hora. Tá gremista. Eu sou gremista. Esse é o problema. A gente só pode passar aí a 40 por hora. Eu passo por aí 4, Então não 5 passa pelo ou 6 internacional, vezes por não dia. dá. Flávio, uma vez ou 2 por mês eu tô com a cabeça na lua, pensando em 1000 coisas. E não me lembro que a 40, então eu passo a 50. Ou a 55, como me aconteceu 2 ou 3 vezes esse ano. Tenho 3 multas de R$85 cada uma. Não estou me queixando. O desatencioso fui eu. Eu estou me queixando por aquilo que tu diz, por esse aspecto sociológico, pela falta de preparo, por causa do recalque. Já falasse bastante sobre isso. Deixa eu dar uma pincelada. Pelo autoritarismo. Não, é o contrário. Tá bom. Nós, os motoristas, somos muito folgados aqui. O que eu assisto no trânsito a qualquer hora, e não é às 10 da noite em esquina escura, Castro Alves, esquina Quintino Bocaiúva, a Bordini e adjacências, eles passam em sinal fechado, não é quando abre o sinal, não é se pode passar, porque é o sinal verde que dá licença para poder passar. Ele passa se dá para passar, ele olha, não vem ninguém, ele vai. Mas isso é diariamente. Motoqueiro principalmente. Eu queria, hein? Motoqueiro não, mas principalmente. motoqueiro não dá bola para não dá bola para nada. Motoqueiro passa se esfregando nos automóveis. Um dia tu passa por cima de um animal desse e vai te incomodar o resto da vida. Porque eles passam se esfregando. Fim de semana churrasqueando. Churrasqueando com as carnes da Casa Moacir. Hoje o Moacir trouxe belos cortes Eu não de carne. terminei, o outro fica ali aos becos. Valde, te concentra aqui então. Nós vamos mostrar. Fim de semana churrasqueando. De entrada, uma linguicinha. Olha lá aquela linguicinha para aperitivo antes do churrasco. Depois para aplacar o mau humor do Balde, né? Também. Depois o Moacir mandou uma linda costela de porco, que fica uma delícia assada na churrasqueira ou assada no forno. Linda costela, seguida de uma carne uruguaia que se chama bife de chouriço. Bárbaro. Essa é a parte do entrecô. É uma parte do entrecô. Olha que coisa linda essa carne. Isso aí, muito mais aqui na Casa Moacir, na Silveiro 272, está aberta todos os dias, inclusive nos domingos e feriados. Amanhã, feriado estará aberta das 7 da manhã até as 9 da noite. Lembrando que amanhã e domingo ao meio-dia tem um churrasquinho pronto aqui da Comercial Moacir. Se você quiser ligar agora e encomendar alguma carne, já pode fazê-lo. Ainda está aberto até as 9 da noite. Tem no 3231-7666. Tem uma especialidade aí que eu comi agora no restaurante José, recomendado pelo Walter Gomes Boudin. Pinto. É Boudin, é murcilha. Murcilha, tem murcilha. Branca. E o Walter Gomes Pinto pede a divulgação de quê? Ganha abertura hoje a partir das 19 horas na Galeria Iberê Camargo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, lá na Praça da Alfândega, a exposição Terra do Núcleo de Artes Visuais de Caxias do Sul, que tem a coordenação da artista plástica Odete Garbi. Essa exposição trata-se de pigmentos colhidos na região de Caxias do Sul. Preste atenção, após um processo que inclui lavagem, decantação e secagem das terras que estão lá em Caxias e nos Mas não arredores. entendi, é pigmento de quê? Pigmentos de terras. De terras. Tá aqui. Balde. A exposição traz um painel formado por placas de terra de dimensões diversas, elaborado com pigmentos terrosos. Só que não começa hoje, já começou. Sim, mas eu quero entender, isso é uma obra de arte? É uma obra de arte. Ah, sim. É uma exposição chamada Terra. Daqui dá para ver, é o seguinte, pelo que eu entendi, ela pega amostras de terra de várias cores diferentes. E cola. Não, lava primeiro. Lava primeiro, decanta. Depois cola. Pelo menos é o que parece essa foto aí. Exatamente. Já começou, então, dia 19, hoje é dia 20. Já começou. No Museu Onde Iberê Camargo, na Praça da Alfândega, no Museu de Arte Moderna. Na Galeria Iberê Camargo. Museu de Arte do Rio Na Grande do Praça Sul. da Alfândega tem um Museu Caxias de ou Arte Porto Alegre? Moderna. Preste atenção. Não é no mar. Não é o Museu do Balde? Não isso aí? é. Para aí um pouquinho, Fran, deixa eu explicar. Essa casa-mata aqui, à Não beira é, do deixa eu Guaíba. explicar. é Na Praça da Alfândega, no Museu de Arte Moderna, tem uma galeria chamada Iberê Camargo. Calma, Uma pessoal. parte do museu Calma, chama-se pessoal. Eu passo por aí todos Mas é o os Museu dias. de Arte do Rio Grande do Sul. Porque esta é a rua que de vez em quando o pardal me pega. E aí na curva é do aí. estaleiro só, eu sei, eu tenho Mas é certeza. Margs. Claro que o Museu Eu de Arte falo. Moderna. Vocês Do vão me Rio deixar Grande falar ou do não vão? Sul.
Na Praça da Fábio. Alfândega. Tu já falou muito, fica quieta. Olha vai. aí, peraí, mas deixa eu falar sobre o museu. Aqui na esquina do Estaleiro Só, A Casa Mata. tem um muro de contenção de águas. Eles fizeram um muro do tamanho do morro. E Mas tem, não é inclusive, ali, velho, não é? condutos d'água. Praça da Alfândega. É a Casa Mata. uma do galeria. Balde. É a Casa Mata do Balde. Eu tô dizendo que é na Praça da Alfândega. Eu queria saber quem foi que projetou É premiado. esse muro de contenção de águas. Meu Deus do céu. E depois ele vai ficar todo murcho, porque vão achatar ele. Ô, amigo, esse projeto é premiado na Europa. Internacionalmente. E é lindo. É lindo. É muito bonito. Tá bem, Bom, eu vou Perguntas desviar. ao professor Baldur. tá bem. Como é que se pronuncia o nome? É ministro Manteiga ou Manteiga? É manteiga. A pronúncia Manteiga. aqui... Italiano. Em italiano, como é Manteiga? burro. Fé? Manteiga. É burro. Manteiga é burro e Burro, Vêneto burro. é brutiro. Bom, é burro. Burro. O balde, eu E acho aqui que é é o Manteiga. Agora, não existe essa palavra com acento as duas formas, na companheiro primeira balde. sílaba. Companheiro. Manteiga. Isso não existe em É italiano. manteiga. Ô, companheiro, É manteiga, acho que não, as é duas manteiga, não. formas dão certo. Não, isso aí tudo... É jurisprudência do programa. Duas as formas, duas- não, isso é provocação. Isso é provocação. Flávio, tem que fazer. Gimo lava-louças em pastilhas para máquina. Lavagem perfeita sem desperdício. Um produto Gimo, qualidade comprovada.